E entre as tantas cidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul está Mussum. A cidade que fica no Vale do Taquari vive o pesadelo de ter mais de 80% da área urbana inundada pela terceira vez em menos de um ano. A gente conversa agora com o prefeito Matheus Trojan. Prefeito, muito obrigada pela participação aqui no Agora CNN. A gente sabe que a situação é muito dramática, está tomando muito tempo do senhor, daí o valor tão grande do senhor reservar esse espaço aí na sua agenda para a gente. Muito obrigada, muito boa noite para o senhor. Eu gostaria de abrir a nossa conversa pedindo para o senhor atualizar um pouco para a gente como estão as coisas por aí, falando principalmente dessa dificuldade de atravessar essa situação recorrentemente no decorrer do último ano. Muito boa noite. Boa noite, amigos da CNN. De fato, nós estamos vivendo uma situação que a gente até destaca, que é uma reincidência de catástrofe, né? Nós tivemos os eventos de 2023 que foram muito graves, foram muito extremos, e ainda estávamos num processo de recuperação, de reconstrução, e que agora foram agravados por esse novo evento. Então, a gente vai ter que recomeçar uma reconstrução, e lembrando que ainda tivemos o agravante dessa vez dos deslizamentos, das enxurradas, dos alagamentos, mesmo em pontos que não são inundáveis pelo rio, mas acabaram sendo prejudicados por esses outros fenômenos. Até porque o município de Mussum registrou, em um curto período de tempo, um total de 1.040 milímetros de chuva. Isso é absurdo, é um volume inimaginável, né? Certamente o maior volume em um curto período de tempo da nossa história. Então, naturalmente, isso acaba gerando fenômenos como a questão dos deslizamentos. Nós ficamos ilhados por algum período de tempo na cidade e acabamos tendo que achar alternativas para desobstruir vias pelo interior para conseguir acessar outros municípios. E no nosso interior do município, na nossa zona rural, nós ainda temos famílias que estão sem acesso terrestre, que estão ilhadas dentro de uma circunstância onde ainda não foi possível desobstruir as vias, porque nós temos situações de estradas destruídas, de deslizamentos que foram muito grandes, tem um volume de terra que se torna até perigoso o trabalho com a instabilidade que os solos ainda apresentam e que a gente acaba tendo uma dificuldade de execução dos serviços. Esses locais estão sendo abastecidos ou por embarcações ou por aeronaves. Então, olhem só a complexidade de trabalho que acaba envolvendo essa nossa circunstância. Agora, prefeito, o senhor falando aí da recorrência desse caso, a gente tem observado em toda a nossa cobertura que a intensidade neste ano fugiu muito do padrão. A gente está vendo uma situação muito mais dramática. O senhor sente essa mesma circunstância aí na cidade do senhor? E dentro desse cenário, como vislumbrar aí o processo de reconstrução, que tende a ser igualmente mais difícil, né? Nós precisamos ser muito transparentes em dizer que parte da cidade de Mussum não pode mais existir onde existir. Nós precisamos remanejar, realocar boa parte da área urbana do município de Mussum. Isso é um grande desafio. Já estávamos trabalhando em parte disso após os eventos de 2023, proibimos a reconstrução em algumas áreas e agora precisamos ir além. Agora precisamos ser mais intensos e talvez ampliar ainda mais esse quantitativo de áreas. Eu tenho um ponto que eu considero, de certa forma, positivo desse evento atual, que foi a questão de nós não termos tido registros de mortes ou desaparecidos. No evento de 2023, nós tivemos 20 óbitos, né? Inclusive 2 corpos sequer foram encontrados daquela situação. E agora, o fato de nós não termos tido óbitos ou desaparecidos já mostra também uma capacidade da própria população, uma criação de senso de risco em circunstâncias extremas, como nós vivenciamos. As pessoas estão acatando aos pedidos de evacuar determinadas áreas, as pessoas estão entendendo o processo de se retirar anteriormente a situação de inundação se tornar muito grave, delas ficarem impedidas de sair de suas residências, e isso gera um efeito direto na questão de salvar vidas, que é o primeiro passo de um desastre, de uma catástrofe, é preservar as vidas. Posteriormente, aí entra toda a questão do atendimento humanitário e todas essas outras circunstâncias que acabam se envolvendo numa situação de crise. Prefeito, essa questão de realocar uma parte da cidade, mudar de lugar, demanda aí, acaba gerando muita curiosidade sobre como se dá esse processo, qual é o grau de complexidade. O senhor consegue detalhar um pouco para a gente de que forma funciona todo esse processo?
É uma situação muito delicada e complexa e, infelizmente, ela não é tão rápida, porque envolve uma série de fatores. Primeiro, a questão cultural, né? Existe a cultura de estar onde as pessoas estão. Segundo, a questão do direito à propriedade. As pessoas são donas desses espaços, são donas até da situação das casas que não foram destruídas, mas que foram atingidas pelas 13 inundações. As pessoas têm propriedade nisso daí. Então, não é uma situação assim da gente chegar e dizer, ó, a partir de agora a casa de vocês não é mais de vocês. Vocês vão ir para outro lugar, numa casa popular, num local mais afastado, porque nós determinamos assim. Então, é uma construção que tem que ser feita. É uma construção que envolve muitos atores, envolve toda a questão da assistência social, toda a questão do planejamento urbanístico, a questão também dos órgãos de controle, do Ministério Público, que precisam fazer parte como protagonistas desse processo. Afinal de contas, nós não podemos impor certas situações para as pessoas sem ter muito respaldo do que estamos fazendo e da própria construção com elas mesmas. Eu até admiro muito a capacidade de resiliência da população de Mussum, que tem absorvido essa situação. Falando dos eventos anteriores a esse, né? As pessoas que já tinham essa situação de ter que sair de suas áreas, de ter que não reconstruir nas suas propriedades, que estavam tendo uma compreensão e um diálogo aberto conosco para achar as melhores alternativas. Então, eu faço esse reconhecimento. Mas eu também tenho que dizer que não é simples, não é fácil assim a gente remanejar tanta área do município, não é fácil reconstruir tantas situações. Por exemplo, a questão habitacional, nós temos um recurso já aprovado da construção de mais de 200 unidades habitacionais, parte do recurso do governo federal, parte do governo do estado, mas vamos lá, é o recurso para casa, para casa. Só que a gente precisa de área de terra, a gente precisa de acesso, a gente precisa de terraplanagem, precisa de luz, de água, de pavimentação. Então, isso vai muito além da casa propriamente dita. Nós precisamos pensar em todo esse custo de infraestrutura e essa dificuldade de tempo, porque essas coisas demoram. Elas passam por aprovações, por licenciamentos, por construções com concessionárias, enfim, é uma situação que vai muito além da casa propriamente dita. Então, infelizmente, não é uma coisa rápida. E esse tempo que vai passando vai também gerando angústia nas pessoas e a necessidade de manter elas em algum lugar, principalmente aquelas que perderam totalmente sua casa e não tiveram para onde ir e estão sendo atendidas por programas como o aluguel social. Perfeito. Nós conversamos com o Matheus Trojan, que é prefeito de Mussum, uma das cidades ali que foi fortemente afetada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Muito obrigada, prefeito, pela presença aqui no Agora CNN. A gente sabe que o seu tempo aí é muito precioso nesse trabalho de enfrentamento das enchentes. Obrigado, um forte abraço a todos.